E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Tô vendo que já tem uma galerinha aqui, já tem uma galera no chat. A gente vai começar então. Bom, turma, é... bom, eu deixei o slide da Black Friday aqui, não tem nada a ver com o papo de hoje necessariamente, mas, bom, pra vocês saberem, amanhã é o último dia, então a gente consegue viabilizar o nosso curso de aceleração de RHs com desconto legal. Eu vou pedir para Samara mandar no chat, que aí eu consigo avançar aqui. Mas boa tarde para todo mundo. E, gente, não sei se não sei se todo mundo me conhece, mas eu sou um dos fundadores da Coru. A Coru tem três cofundadores, são duas mulheres e eu. Mas eu basicamente eu tenho uma carreira de RH, né? Então, a minha brincadeira hoje é liderar a Coru, liderar as comunidades, os conteúdos, tudo que vocês participam, né? Vocês têm acesso a tudo isso por lá. Mas a minha vida foi de RH, basicamente, na Ambev, depois na Falcone, e hoje eu sou conselheiro de conselhos consultivos que envolvem RH em tecnologia. É por isso que eu me predisponho a ter esse papo aqui com todo mundo, porque é um papo que eu estou acostumado a ter, né, já há algum tempo. Legal? E aí, gente, o que eu ia propor para vocês é o seguinte: eu trouxe alguns dilemas, né? Hoje a gente vai falar em termos de mentoria, mas eu trouxe alguns dilemas do RH atual e do mundo da tecnologia para todo mundo. Então, eu vou precisar muito conversar com vocês e trocar ideia. A ideia é a gente ter um papo aqui, a ideia não é eu fazer uma mega apresentação, eu trouxe só algumas perguntas aqui e um ou outro slide para. Tá, então, assim, quem quiser ir abrindo a câmera, quem quiser ir conversando comigo, eu já estou vendo o Altieres aqui, que é habituê nas nossas lives. É, mas quem quiser ir abrindo a câmera e conversando comigo, fiquem super à vontade. Mas aí eu vou fazer uma primeira pergunta, assim, o que que vocês entendem que é o consenso sobre o RH do futuro? Ó, o Cobata apareceu, esse também é habituê. Esse é mais do que habituê, esse é um coruja. Tudo bem. Gente, mas vamos lá, vamos começar. O que que na cabeça de vocês é um pouco do consenso sobre o RH, assim, para os próximos 10 anos? O que que vocês imaginam? Pode mandar no chat também, eu tô com o chat aberto, eu tô vendo aqui, viu, turma? Como é que vocês acham que vai ser, sei lá, até 2035? Ninguém? Daniel. Oi, vai lá. Bom, eu vejo que até lá a gente vai ter novos cargos, né, novas profissões ali provenientes principalmente, né, da própria inteligência artificial, como a gente já vê, eu já vi empresas já começando a contratar, por exemplo, pessoas para dados voltados para inteligência artificial no RH. E é um cargo que não existia, e a gente também nem tem, por exemplo, uma mensuração de um cargo, o cargo e salários, né? A gente nem tem isso na base ainda. Então eu vejo que isso vai ser algo que vai mudar, além de também a gente poder ver uma aceleração, né, no próprio RH. A gente vai ter que se modernizar, a gente vai ter que acompanhar a Uhum. geração Z, a gente vai ter que acompanhar ali o propósito, né, a gente vai ter que trabalhar muito mais com dados mais ágeis do que a gente já tem hoje. Então eu vejo que o RH ele vai precisar, ele olhando para o futuro dele, não só, né, a posição nova, os profissionais que hoje estão, eles vão precisar cada vez mais se atualizar, se capacitar para conseguir falar uma linguagem de negócio mesmo, porque com a inteligência artificial, hoje qualquer mensagem que a gente manda ali, qualquer clique, a gente já consegue a resposta. Então, se o RH não se atualizar com isso, eu vejo que ele fica para trás. Legal, obrigado. Aí a Hanna, que também é habituê das lives, mandou aqui, ó, tecnológico baseado em dados, com foco em experiências personalizadas para o colaborador. Legal. O que que eu fiz, gente? Eu fiz um catadão, tá? Eu fiz um catadão. Aí eu fui lá, peguei material do Deloitte, peguei material da McKinsey, peguei material da própria Coru, e aí eu cheguei numa listinha que é basicamente essa aqui, ó.
tá? Que é o como eu consegui traduzir o que esses diversos materiais falam, tá? Então, a primeira coisa, o RH vai ter que construir resiliência e adaptabilidade. Imagina um mundo mexido demais, tecnologia demais, geopolítica e relações internacionais efervescentes aí de guerra, a tarifa rolando. Então, as organizações vão ter que não só se adaptarem, mas elas vão ter que ser resilientes, porque o mundo mexe demais, você tem que adaptar muita coisa. A segunda coisa é fortalecer habilidades humanas, que é um negócio meio maluco, que a gente pensa em IA, a gente fala assim, poxa, vamos ter que agregar habilidade de tecnologia nas empresas. Claro que vamos, mas habilidades humanas. Aí tem uma questão de gestão de mudança, não vai ter como, né? Isso está cada vez pior. Tem um ponto muito conectado com o que o Otieres falou, que é redesenhar o trabalho. A gente vai ter novas funções e é IA e além de IA, né? O novo trabalho ele cria mais oportunidade que não tem necessariamente a ver com a IA, mas com o que ela proporciona também, né? E aí tem uma questão de resultado de negócio. Competição mais acirrada, mercado mais duro, o mundo crescendo menos, então, portanto, menos comércio internacional, menos serviços girando. Então, isso obviamente faz com que você tenha que ter um driver de resultado, senão você acaba ficando boiando, né? Você fica cozinhando caldo só, não vai dar certo. Mas basicamente, quando eu traduzo isso aqui, eu traduzo basicamente em duas coisas: gente e tecnologia, né? Então, assim, gente não vai sair, tá? A gente vai continuar falando de gente, cuidando de gente, desenvolvendo gente. Se tem uma coisa que é consenso, é que a gente não vai mudar isso no mundo. Mas tecnologia começa a tomar um papel muito mais relevante, assim, e isso acelera e toma uma direção bem mais crítica e bem mais intensa do que é hoje, tá? Beleza. Então isso aqui é um pouco do consenso coletado de vários lugares diferentes, então eu nem me preocupei em citar a fonte aqui, mas foi um trabalho de curadoria minha. Tá bom. Mas aí, quando a gente pensa no negócio de vocês, quais são os processos que vocês estão priorizando dentro do RH? Queria saber assim, poxa, eu estou planejando o ano que vem, estou planejando os próximos anos. O que vocês estão botando energia, foco, dinheiro? Onde que tá a energia concentrada? Só para eu saber aqui. Pode mandar no chat. Um ou dois processos, uma ou duas prioridades. Não precisa ser processo, pode ser resultados. DHO e cultura. Marina, DHO no sentido super amplo ou alguma coisa específica do DHO? Carreira, talentos, retenção, não sei. Dani, na verdade, mais no sentido de desenvolvimento mesmo, principalmente de lideranças. Beleza. Legal. O que mais, É, gente? eu estou colocando hoje bastante foco em levar performance organizacional para outro patamar, com estratégias agregadas, né? Então a gente vê que algumas organizações às vezes ficam trabalhando do mesmo jeito por anos. E, cara, chega num ponto em que a gente muda a abordagem de gestão de desempenho, muda a abordagem de carreira, reestabelece a forma das pessoas discutirem sobre metas, reestabelece novos patamares de desempenho e papéis da liderança, né? E tudo isso vai criando um fudum na organização, né? E aí a gente vai transformando um pouco do perfil de performance da organização como um todo, né? Então hoje está sendo muito esse o meu foco. Legal. Então, muito aquele ponto lá que eu falei de focar em resultado de negócio, né, Xará? Que é o. Exato, cara, exato. E assim, a mensuração que a gente tem para RH é extremamente clara. Então, o próprio CEO, ele me cobra por, digamos, ROI, né? Então, assim, Uhum. cara, a gente estava indo nessa curva nos as is. Com isso que a gente fez, ceteris paribus, estamos em que patamar de performance, né? Então, entra uma pitada também de analytics junto com o financeiro. Então, assim, a gente está sendo bastante pressionado para provar, né, aquilo que a gente diz que funciona, né? Esse acho que é um grande Uhum. desafio de RHs que entram em organizações que naturalmente não têm um RH no sangue. A gente precisa Uhum. conseguir apresentar os nossos resultados do ponto de vista financeiro. Então, felizmente, tá rolando bem. Legal. Que bom. O que mais, gente?
Nada, nada? Beleza. E deixa eu elaborar um pouquinho sobre isso. Tem, o RH, assim, o RH vai encolher, tá, pessoal? Ele vai ficar menor do que ele é hoje em termos de quantidade de gente mesmo, tá? O escopo não, eu acho que até que o escopo aumenta na medida que a gente tem mais tecnologia, etc. A gente vai conseguir fazer mais coisa do que a gente faz hoje. Mas o número de pessoas diminui. E essas pessoas, elas vão estar muito focadas em coisas muito específicas e muito provavelmente mais estratégicas e mais próximas do negócio, né? A direção vai ser meio essa. Porque o que que vai acontecer? Uma coisa que a gente pode pensar, e é um cenário meio duro de encarar, mas vai acontecer, é que é o seguinte: o RH é altamente automatizável. Nas primeiras leituras já, as primeiras análises indicam que em torno de 60% do que a gente faz vai ser ou automatizado ou tombado para IA, né? Não necessariamente a automação é uma IA só, né? Outros tipos de automação também contam. 60% do que a gente faz. Como 60% do que a gente faz vai ser automatizado, isso significa que muitas das coisas vão parar na mão dos gestores, muitas das coisas vão simplesmente rodar sozinhas ou vai ser uma interação direta com os funcionários, e a gente vai ficar com os outros 40%. O que são os outros 40% na prática? Os outros 40% são discutir o resultado de negócio, falar com a liderança, principalmente a liderança mais estratégica da organização, e basicamente construir um ambiente que as pessoas queiram trabalhar, num futuro que é meio incerto. Então a gente vai falar de coisas muito mais estratégicas e na real, muito mais humanas. O resto vai sumir. Só que o que vocês imaginam que vai acontecer com aquele RH que está no meio do caminho, que não consegue ter essa discussão estratégica que estou falando? Ele some, ele deixa de existir. Porque tudo que a gente tem de fornecedor e automação e software e IA que vai estar disponível vai provavelmente fazer o trabalho operacional que hoje é feito. E a parte estratégica, se não se vê, se ela não existe aportada por um RH dentro da organização, ela passa a não existir de qualquer forma e aquele RH desaparece. Então, principalmente em empresas que não têm uma cultura de RH de performance bem estabelecida, o RH some, né? Muito provavelmente é isso que acontece. Então, tem uma questão muito importante aqui, que é de conexão com o resultado de negócio. Se o RH não soma para o negócio, não tem por que ele existir mais na medida que a tecnologia avança. E isso é uma verdade meio dura, mas isso vai exigir da gente uma série de coisas, né? E aí eu queria ouvir de vocês, assim, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam com o negócio de vocês hoje em dia? O que o negócio mais exige de vocês? O que são as maiores barreiras que vocês enfrentam? Eu estou entendendo que a Marina ali comentou DHO, mas principalmente com relação a desenvolvimento de liderança, eu estou entendendo que as lideranças são uma trava para o negócio, né? Elas precisam desarmar. Mas o que é mais, gente? Cara, algo que eu estou sentindo bastante é, é a velocidade, né? Essa é um descompasso na velocidade de evolução das coisas versus a velocidade que uma organização consegue mudar. Então, assim, a gente tem hoje tecnologias disponíveis, né? Tem coisas acontecendo, mudanças de estratégia, mas acaba sendo uma carga cognitiva e emocional importante, não só para os líderes, mas principalmente para os líderes, mas para as pessoas de uma forma geral. Né? Então, coisa simples, né? A gente está mudando ao mesmo tempo o processo, implementando, né, inteligência artificial em algumas pontas, né? E aí, assim, em princípio, seriam boas notícias, porque são processos que melhoram as vidas das pessoas, né, que levam o trabalho delas para outro nível, mas a gente vê resistência, porque mexe com a identidade delas, mexe com aquilo que elas sabem fazer, mexe com os medos, né? E assim, numa pressão operacional grande, né, a gente vê que as mudanças que a gente traz não estão sendo absorvidas na velocidade que a gestão gostaria. Então, eu acho que gestão de mudança tem sido uma grande dificuldade que a gente tem. Eu acho que é o mesmo ponto da Ana, né, Ana? O que está acontecendo aí? Uhum. Conta pra gente.
Boa tarde, pessoal. Eu sinto isso mesmo, essa resistência, né, das pessoas pelas mudanças e tudo que vem acontecendo de uma forma tão rápida. Então, o quanto que a gente vai precisar, né, preparar colaborador, gestor, enfim, a própria equipe de RH para estar pronta para esses novos desafios que vêm pela frente. Eu acho que até construindo só mais um ponto em cima do que a Uhum. Ana trouxe, eu até prefiro ver que não é exatamente uma resistência, mas é um pouco da capacidade do ser humano. Qual que é a capacidade do ser humano, ou de um grupo de pessoas que trabalham já há algum tempo, qual que é a velocidade que esse grupo consegue mudar? Então, eu não vejo muito assim a resistência à mudança, mas é uma capacidade cognitiva mesmo de evolução das pessoas com tanta coisa acontecendo ao redor. Eu acho que é bem isso mesmo, viu? E eu vejo um outro negócio assim, os RHs falam muito, não sei se vocês vivem isso, mas pela nossa experiência aqui de relacionar com muitos RHs toda hora, é uma dificuldade de alocação de recurso também, né? O RH acaba ficando para depois, em larga medida, na medida que as margens estão mais apertadas, o mercado está mais concorrido e você acaba tendo que provar retorno de tudo que você faz, ou então você não consegue aquele aporte inicial para as iniciativas, né? E aí eu gosto de falar o seguinte: RH tem uma característica que é como se fosse uma caixa d'água, assim. No primeiro momento, se a caixa d'água está vazia, qualquer iniciativa que você joga lá dentro, o resultado é muito pequeno, né? Ela demora para encher. Você tem que ir empilhando iniciativas e conectando os processos e fazendo uma construção. Além disso, você tem uma outra característica que é, na medida que você vai fazendo as coisas, o resultado disso das pessoas leva um tempo para aparecer. Uma iniciativa de atração, de employee branding, demora para que as pessoas reconheçam a sua marca como uma boa marca empregadora. Uma iniciativa de retenção demora para que as pessoas vejam que o ambiente mudou e queiram ficar mais do que queriam antes. Né? Uma iniciativa de treinamento demora para que a pessoa performe no nível acima em função daquele desenvolvimento que ela recebeu, seja ele qual for. Então, assim, demora para encher a caixa d'água. E se você não tem um primeiro movimento e a taxa de retorno ela não é imediata, você tem muita dificuldade de aprovar orçamento e muita dificuldade de bancar as decisões. É uma coisa que a gente precisa contornar nas organizações, né? Mas, enfim, essas são um pouco de dificuldades. Mas, e aí a gente começou a estudar esse negócio, a gente começou a ajudar algumas empresas a escalar tecnologia, né? Então, tecnologia é grande parte da mudança que vocês estão falando, eu acho, né? E a gente começou a estudar algumas empresas para ver quais eram as características em comum das empresas que estavam tendo sucesso em escalar, principalmente IA, mas tecnologia de uma maneira geral. Vocês têm algum palpite de qual é a característica que mais se repete entre quem tem sucesso? Tem uma que é muito chave, muito, muito chave. É o envolvimento no RH no processo de IA. As empresas que estão escalando tecnologia com velocidade, elas normalmente montam um comitê para discutir como isso vai ser feito, tá? E este comitê tem ampla participação do RH. Ampla participação do RH. Por quê? Quais são os elementos que fazem a IA escalar? Treinar as pessoas, redesenhar o trabalho, porque na medida que eu coloco tecnologia nas funções, as funções não passam a ser feitas mais do mesmo jeito. Você tem que redesenhar o trabalho e você tem que gerir a mudança na cabeça das pessoas que vocês colocaram como barreira. Essas três coisas não são feitas pela área de tecnologia, pela área de TI, pelo CTO, pelo CIO ou o cargo que vocês tiverem aí, diretor ou diretora de tecnologia. Esses três papéis são papéis do RH. E esses são papéis de destrava. Então, quer dizer, você precisa ter um fórum de discussão que defina as iniciativas que vão ser tomadas para a sua. A Úrsula perguntou adaptabilidade, né? Adaptabilidade, em alguma medida, sim, por causa da gestão de mudança, mas ela é uma consequência, né? Então, quer dizer, você tem um comitê, esse comitê discute o que que faz sentido em termos de tecnologia e IA para o seu negócio, e aí, a hora que esse comitê discute isso, ele tem que definir três coisas. Ele tem que definir como é que ele vai capacitar as pessoas, como é que ele vai redesenhar as funções e como é que ele vai fazer a gestão da mudança, que aí eu interpreto como um passo para adaptabilidade, né? Então, a característica em comum
É o RH protagonista na escalada de tecnologia nas empresas, hiperprotagonista. Mas aí, beleza, aí fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos recentemente, tá? Perguntaram para os CEOs e para CEOs de empresas o quanto eles olhavam para o time deles direto. Então, o Chief Marketing, Chief RH, Chief Vendas, Chief Tecnologia, perguntaram para eles assim: poxa, dos seus Chiefs, quantos vocês acham que estão preparados e têm essa fluência digital, essa fluência de tecnologia e, mais que isso, essa fluência em IA? Qual que vocês acham que foi a área que mais teve adesão? RH? Não, TI? foi TI. Foi TI. Essa aqui eu não precisava nem ter perguntado. Mas qual que vocês acham que foi a área que teve menos adesão? Então, RH. O RH. Só 12% dos CEOs responderam que o RH tinha fluência digital suficiente para participar do mundo de hoje, tá? Só 12%. Então, olha aí o negócio dando choque agora. Então, se eu só tenho 12% dos RHs que estão para isso é o mercado americano, mas se a gente fizer essa pesquisa no Brasil, muito provavelmente a gente vai descobrir alguma coisa parecida. Mas se só 12% dos CEOs veem os seus RHs preparados, mas que das 20% das empresas que têm sucesso, somente 20% das empresas têm sucesso em escalar tecnologia, tá, gente? 80% falham. Mas se essas 20% de empresas, né, esses 20 pontos percentuais têm em comum o RH liderando, concorda que a gente vai ter um problema? A tecnologia não vai escalar direito? Vocês entenderam que esses dois mundos colidem, né? Então, assim, e aí, assim, eu acho que num primeiro momento o que você tem é muito investimento e pouco resultado, tá? Então, assim, quando a gente olha, vamos pegar o mercado americano, porque o mercado brasileiro ele é um proxy do mercado americano e a gente não tem os grandes players de IA brasileiros, né? Os nossos players de IA são players americanos que operam aqui, às vezes chineses, mas na maioria americanos. Hoje tem 7 grandes players de IA no mundo, tá? 7 grandes players. Esses caras investiram até agora 1,5 trilhão de dólares para montar a infraestrutura e rampar suas IAs. Sabe quanto isso deu de lucro até hoje? 20 bilhões de dólares, tá? 30 vezes menos, tá bom? Esse recorte é desde o lançamento do GPT ali. Então a gente está falando próximo de 3 anos, tá? 1,5 trilhão para 20 bilhões de dólares de lucro. Vocês acham que se a gente não acertar a equação da IA com o domínio técnico do RH, não vai dar certo? Porque essas empresas vão precisar de clientes, né? Elas só escalam se elas conseguirem pegar as IAs delas, essas e outras empresas, conseguirem pegar as IAs delas e levar para dentro das outras organizações que habitam o mundo. Se as duas organizações não tiverem preparadas, isso vira uma bolha e isso explode. E na medida que isso vira uma bolha e isso explode, a gente sente todos os efeitos nefastos dessa bolha. Desvalorização dos negócios, desemprego, né, o mau uso da tecnologia, né, e todas as consequências que a gente não quer ter. Ou seja, a gente vai ter que acertar essa equação muito rápido. Faz sentido? Estou falando a grande abobrinha, alguém discorda, pode discordar também, ou alguém tem outro ponto de vista. Mas estou compartilhando aqui um pouco do que tem sido a minha curadoria de como está o cenário no mundo, tá? Tá bom, avançando, né? Vocês acham que as pessoas vão ter medo de perder emprego? Ou já estão com medo de perder emprego? Como que tá isso na empresa de vocês ou ao redor de vocês? Eu vejo o movimento, sim, né, desse medo de perder o emprego de algumas pessoas. É até interessante porque eu estando no ambiente de tecnologia, eu vejo que temos alguns desenvolvedores com medo de perder o emprego, de serem substituídos. Porque hoje, se a gente parar para avaliar, analisar, muitas programações a gente consegue pedir ali para IA o código, a gente coda ali e começa a fazer. Só que é, tem coisas que precisa sim do conhecimento full e técnico de cada um deles.
Mas eu vejo, sim, hoje as pessoas que estão à minha volta, não só na empresa que eu trabalho, mas em outros lugares, sentem sim um pouquinho desse medo, até pelo fator de, por exemplo, vamos pegar ali uma pessoa de People Analytics. Antes ela tinha que ter o conhecimento do quê? Do Excel e do Power BI. Hoje ela já tem que ter o conhecimento um pouco além. Ela tem que ter o conhecimento da IA para fazer análise, ela tem que ter outros tipos de conhecimento. E tem gente que ainda realmente, como a gente viu agora há pouco, que está preso no tempo, não está se atualizando, não está indo buscar. Então é interessante porque existe o medo, mas também não está sendo feito nada para mudar, para poder abrir a mente e realmente vou me adaptar, como tu trouxe a questão da adaptabilidade, para poder conquistar o meu espaço de mercado. Legal. A Ana falou assim, sim, né? Mas rola essa conversa assim? Vocês veem essa conversa nos corredores? Vocês veem alguém falando alguma coisa? Eu vejo, mas é muito aquele medo difuso, né? As pessoas não têm clareza. Porque falar, porque vai vir inteligência artificial que vai conseguir fazer o seu trabalho, mas não é concreto ainda, porque ainda não bateu na porta de muita gente. Né? Hoje, aquilo que a gente está implementando, né, em termos de IA, começou com muito medo das pessoas. Então, a gente começou a fazer piloto e a gente levou as próprias pessoas que estavam fazendo piloto para contar as histórias de como estavam utilizando. Aí a gente derrubou esse medo, né? Então me parece hoje, pelo menos nas nossas experiências, que é muito mais por uma fantasia do que por algo concreto. Mas eu não duvido nada que, cara, vai chegar sim em algum momento que vai ter esse impacto. Mas acho que ainda não existe uma clareza, existe só um fantasma debaixo da cama, sabe? Eu vou dar alguns dados para vocês, tá? Primeiro deles, assim, a gente não tem esse dado na economia brasileira. A Coru está levantando isso agora, a gente vai tentar publicar alguma coisa em dezembro, tá? Mas na economia americana já tem. O Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, do Fed, ele divulgou o último relatório do Fed dizendo o seguinte: só para contextualizar, a economia americana está desacelerando, né? Existe inclusive um medo de recessão nos Estados Unidos e tal, e eles estão muito próximos de entrarem numa recessão. Então, obviamente, a geração de emprego na economia é baixa nesses momentos, né? E o desemprego deles já é bem baixo. Então, querendo ou não, quanto mais baixo o desemprego, menos emprego você gera, né? Bom, vamos lá. Ele atribui à IA quase toda a geração de emprego nos Estados Unidos desse momento, tá? Quase toda a geração de emprego dos Estados Unidos desse momento. Mas qual emprego que vocês acham que é? Não é o engenheiro de IA, não é o cientista de dados, não são essas pessoas. São as pessoas de construção civil, de instalação de fibra ótica e redes, são as pessoas de gestão de água. Por quê? O que está acontecendo agora é que está todo mundo construindo infraestrutura para IA. Infraestrutura. Então você tem que construir data center, você tem que passar cabo. É assim mesmo, você tem que construir arquitetura e infraestrutura para suportar a IA, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, dentro da economia americana, o que vem sendo investido em IA, que é aquele 1,5 trilhões que eu falei, equivale a 0,2% do PIB, tá? Todo o PIB americano. O PIB americano é de 30 e altos trilhões de dólares, tá? 0,2. Vocês sabem quanto era o investimento na época das .com, na hora que surgiram as .com, Google, Yahoo, AOL, sabe qual era o percentual de investimento na economia americana nessa bolha lá de trás? Quanto foi? 1% do PIB. 5 vezes maior que a da IA. Então, assim, neste momento, o hype com a IA é muito maior do que a realidade da IA, tá? Ele é muito maior do que a realidade da IA. Porque, para além de tudo, essa infraestrutura que vai precisar existir para que a IA aconteça, ela precisa ser construída no mundo todo. E isso demanda um consumo de água absurdo. Eu não sei se vocês têm noção, mas um data center, só para vocês terem ideia, está sendo construído um data center ali em Barueri, do lado, é o maior data center do Brasil, em Barueri, do lado do Alphaville, aqui em São Paulo. Esse data center consome o equivalente de água à cidade de Guarulhos, tá? Que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo.
Então, quer dizer, para você fazer essa infraestrutura, a gente vai consumir muita água. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a legislação está obrigando os data centers a serem construídos no mundo inteiro, porque os dados têm que ser armazenados, para boa parte da legislação, eles têm que ser armazenados no país, tá? E aí, como eles têm que ser armazenados no país ou por exemplo, na União Europeia, se você quiser usar IA, o data center tem que estar na União Europeia. Então, um data center construído nos Estados Unidos não atende. Isso tende, por causa de cibersegurança, segurança de dados, isso tende a ser uma coisa no mundo inteiro. Então, a gente precisa construir essa infraestrutura e isso não está na velocidade e que o negócio vai gerar uma adoção muito grande. Para além disso, você tem que construir geração de energia. Sabe quanto gasta um prompt de IA, de energia? Um prompt. Fiz uma pergunta. Por isso que eles pediram para não agradecer o chat GPT e não ficar batendo papo, só para ir direto ao ponto. Vocês já viram essa publicação? A galera a galera da OpenAI falou, cara, para de bater papo, assim, fala só o que você quer. Não agradece, não despede, não dá oi, não precisa. Porque um prompt gasta mais energia do que um ser humano pensando durante 2 horas. Um prompt, tá? Então, o volume de energia elétrica que vai demandar, é óbvio que isso diminui porque a tecnologia avança, mas é assustador e a gente não tem essa energia disponível no mundo também. Então, cara, a gente vai ter um tempo. Fora que a IA não avançou tanto assim. Aí eu vou dar um exemplo pessoal. Outro dia eu estava tentando redesenhar a minha sala de TV. Que a TV está numa parede, eu queria trocar ela para outra parede e mudar o desenho da sala. E eu tenho o GPT-5, a coroa é Microsoft Founders Hub. A Microsoft paga um monte de coisa para a gente, inclusive o GPT. E aí eu usei o GPT-5, que é o mais legal de todos, para tentar remodelar a minha parede. Cara, ele não consegue trocar a TV daqui para lá. Não consegue. Ele até troca a TV, mas aí outra coisa sai do esquadro, outra coisa não funciona. Então a gente não, assim, se a gente está falando da generativa mais avançada que tem, que é o GPT-5, cara, a gente ainda vai ter alguma dificuldade tecnológica de automatizar tudo isso e criar todo esse mundo que a gente está falando, tá? Então a gente vai ter algum tempo. Mas isso vai acontecer? Vai acontecer. E aí uma coisa que todo mundo precisa saber é o seguinte: primeiro, a geração de emprego ela não é linear, tá? Ela não é linear. O que que acontece? Alguns empregos são extintos, sim, mas outros são criados. Mas eles são criados pelo que a tecnologia permite fazer, não pela tecnologia em si. Então, assim, a IA vai ser gigante. Então, por isso a gente vai ter 1 trilhão de empregos de engenheiros de IA e engenheiras de IA. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que a IA permite que novos negócios surjam, que novas atividades surjam, novos serviços surjam, e aí os novos empregos são gerados. Vou dar um exemplo brasileiro. Vocês sabem quantos funcionários tem o iFood? Mais ou menos? 8.000, tá? Mais ou menos 8.000. O iFood está contratando para caramba. Então eu falei 8.000, agora já deve estar 8.100. Sabe quantos motoboys entregadores tem o iFood? 300.000. São empregos gerados em função de uma tecnologia, mas não são empregos ligados diretamente àquela tecnologia. Já existia motoboy no Brasil antes do iFood? Sim, mas vocês têm dúvida que tem muito mais motoboy hoje do que tinha antes? Porque o iFood e outros players, Rappi, 99, os outros que estão entrando, criaram um mercado novo que deu acesso a delivery a muito mais gente do que tinha antes, quem ligava para a pizzaria. Então, obviamente, você tem mais entregador e entregadora. Quando você faz isso, você gera muito emprego. E toda ruptura de tecnologia na história da humanidade gerou esse efeito. Então a gente não precisa preocupar com a quantidade de empregos, a gente tem que preocupar com a velocidade que isso vai acontecer para as pessoas se adaptarem, e a gente precisa preocupar em remodelar o trabalho para que a tecnologia não gere uma precarização, né? Então aquela pessoa que está desalojada ser realocada numa função em que ela ou num trabalho que ela seja pior remunerada do que ela era antes de ser desalocada, desalojada. Tá? Então, essas são as preocupações, e por isso aquela questão do RH liderar a discussão dentro das empresas é fundamental. Senão, isso vai acontecer, e aí casa com. Quer ver? Tem um comentário aqui que estava sobre isso. Ó. Casa com o comentário da Valéria. A gente tem uma necessidade de atualização, mas é muito difícil encontrar um curso que realmente vai ajudar, né? É, E também precisa inteligência humana, e IA vai ser um diferencial, eu já vou falar disso, tá? Então é bem isso mesmo, tá, gente? Então, assim, vai gerar emprego, não tenho dúvida, a gente tem que cuidar da precarização e a gente tem que entender que a velocidade a gente tem tempo ainda de reagir. A IA não acelerou, o hype é muito maior do que
um investimento concreto para que isso aconteça. Não tem infraestrutura no mundo para suportar a IA como a gente imagina ainda, tá? Beleza. Aí tem uma outra discussão que vai pegar o RH super, super em cheio, né? O que que vocês acham que vai acontecer com o profissional júnior quando a IA tiver full potential? Tem muita gente falando que o júnior vai acabar, né? Não vai existir mais função júnior. Eu entendo de outro jeito, tá? Assim, cara, sempre vai ter alguém júnior, sempre vai ter alguém que acabou de entrar no mercado de trabalho, seja lá de onde essa pessoa saiu. Então, essa pessoa, por definição, é júnior. Isso não tem dúvida, né? Até porque as outras pessoas na outra ponta, elas estão aposentando e tá. E você tem uma demanda por pessoas porque os empregos vão ser gerados, não tem dúvida. O que acontece é que eu acho que muda a régua de lugar, tá? Então, eu vou dar um exemplo. é, o Júnior já assumiu a posição de pleno ou sênior. O que eu acho que vai acontecer é o que talvez o que hoje a gente chama de pleno, talvez vire o novo Júnior. E a gente vai ter uma régua de exigência maior. Quando eu entrei no mercado, isso tem algumas décadas, é, eu tinha que dominar. Eu sou do mundo da administração da economia, tá, gente? Então, a IA é uma coisa mais recente na minha vida, mas, cara, eu tinha que dominar HP12C. Isso era para fazer faculdade, você tinha que ter a calculadora financeira. Aí, depois que eu entrei no mercado, pouco tempo depois, dominar HP12C era uma imbecilidade, porque o próprio iPhone convertia, mas você tinha que dominar macro, VBA, no Excel, outros tipos de automação e cálculo, etc. O novo Júnior dominava macro e VBA. A tendência, inclusive para popularizar a IA, é que a IA seja mais acessível para as pessoas. Então, as pessoas vão conseguir, desde o estágio inicial, fazer mais coisas. Então, quando a gente fala de redefinir funções, a gente vai ter que mudar o nível de exigência para as coisas para que isso se adapte a uma nova realidade. O que obriga que a gente também mude a forma como a gente faz onboarding, que mude a forma como a gente capacita as pessoas, porque não adianta a gente pensar que a capacitação ela vai vir da escola, seja ela qual for. Ela não vai vir da escola, tá? Ela vai vir em parte da escola. Mas uma outra característica sobre tecnologia, e isso vale para qualquer tecnologia, inclusive IA, é que a tecnologia que vai dar certo é a tecnologia que tem a sua cara, que tem a cara do seu negócio, que é adaptada às suas necessidades. Ela não é qualquer tecnologia. Você simplesmente instalar um software na sua empresa não faz aquela tecnologia dar certo. O que faz ela dar certo é ela ter, atender e estar customizada e desenhada para uma necessidade sua, do seu negócio. Então, querendo ou não, a gente vai ter que fazer esse caminho com as pessoas também, né? Então, aí a Valéria falou, na minha empresa, o Júnior já assumiu a posição de pleno ou sênior sem formalização. Tem que ver se isso é por causa da IA ou se é por outro motivo, né, Valéria? Se é por orçamento ou alguma coisa que faz a gente não movimentar as pessoas. Mas o ponto para mim é esse, a gente vai ter que mudar a régua de exigência. Se na minha época era VBA, era macro, não era mais HP12C, e outro dia eu achei minha calculadora, ela está guardada, eu vou enquadrar ela. Hoje em dia é IA, automação e outras coisas, tá? Aí, o Kobato tem a Achei, 12C. você falou, eu Mostra. achei a minha, olha como é que tá. Não, Eu você sou da tá mesma usando época. ela, né? Porque pelo jeito tava muito Não, acessível ela aí. tá bonitinha aqui do lado, cara. Cara, você precisa se atualizar, cara. É, mostra a sua HP12C para É, as pessoas. Tem gente que não sabe o que é isso, cara. Bota na pois tela aí. é, cara. Ah, Ah, muito bem. não. Gente, então, Engraçado, cara. avançando aqui, eu trouxe uns dados, tá? Ó, isso aqui é um levantamento da Coru em mais de 300 empresas, tá? E aqui é o RH. Ó, só 3, esses dados são deste ano, tá? Só 3,31% das empresas usam IA e Analytics avançado. Isso é Brasil, tá? 3,31% das empresas. Só 2% das empresas usam IA e automação avançada em recrutamento e seleção. 2% das empresas, tá? Só 2% das empresas é, é, usam IA para employee experience, por exemplo, para chatbot, sistema de atendimento a funcionário, autoatendimento de gestor e esse tipo de coisa, tá? E só 0,1% das empresas usam IA e automação analytics avançado, machine learning em org design.
Ou seja, a gente tem uma lacuna monstruosa ainda, né? Assim, e isso é o RH. E aí eu vou só fazer uma comparação. Sabe, por exemplo, quanto da análise de crédito do Itaú aproximadamente é processada por IA? A análise de crédito, tá? É o que mais dá dinheiro para um banco, né? Quanto que vocês acham que é processado por IA no Itaú? Chuta aí. Alguém tem algum palpite? Mais de 50, mais de 60, mais de 70, menos 50? 97%, tá? 97%. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça. A IA, ela existe no Brasil, assim, de maneira consolidada desde 2012, 2013, tá, gente? A IA não nasceu com o GPT. E tem muita empresa e muita área de negócio que está super avançada com isso, porque existem outras IAs muito capazes que não são IA generativas. Tem vários tipos de IA, você tem machine learning, então você tem uma série de coisas que você pode usar. O que a gente precisa tirar de conclusão aqui é que o RH não avança na mesma velocidade das outras áreas de negócio. É um dado americano, mas também é um dado brasileiro, tá? A gente avança mais devagar, a gente investe menos, a gente se prepara menos, e aí do drama da nossa geração de RHs. Tá bom? Então, eu trouxe um dado aqui para abastecer. Mas é isso, assim, poxa, como é que a gente resolve essa equação? Gente, algum ponto até aqui, algum comentário, alguma reflexão, algum incômodo, discordância? Pode discordar também que a gente debate, não tem problema. Tranquilo? E aí, gente, assim, Só uma bate coisa que uma a gente. ansiedade mesmo, assim, né? É, É muita coisa e depende ao mesmo tempo de muitas e, variáveis. E agora, assim, e não foi conversando para com lá? pessoas de. Não Opa, deu com tempo? conversando com pessoas de outras Ah, empresas, eu vejo que está todo mundo tentando responder melhor essa nem. pergunta de o que vai ser o profissional do futuro. Todo mundo entende a importância da IA, mas ninguém ainda sabe qual vai ser essa resposta, né? Então, me traz uma certa ansiedade, agonia, né? De como é que essa conta toda vai fechar. Legal. Bom, tem um negócio que assim, a dica que eu dou de verdade é o seguinte, assim, ou a gente RH assume a rédea da situação e a gente toca essa iniciativa dentro das empresas, ou a gente vai ter um problema, tá? Então, assim, sabe aquele negócio que você só anda no carro se você estiver dirigindo, né? Porque você se sente mais seguro? É isso aí, tá? É o que a gente vai precisar fazer. E aí, assim, o que eu queria falar para vocês. Então, assim, eu acho que qualquer outro comentário que vocês queiram fazer e tudo mais, o chat está aberto, o áudio está aberto, fiquem super à vontade, a gente pode ir conversando. Mas o que a gente tomou como decisão aqui na Coroa é que a gente já tinha uma formação de RH, né? Que vem de alguns anos a gente já está na sétima turma, a gente já formou mais de 300 pessoas na nossa formação de RH. E aí o que a gente fez foi atualizar toda ela para o mundo da tecnologia e para o mundo da IA. Né? Então é o programa de aceleração de RHs, né? Bom, você tem uma série de formadores, o Dani Kobata que está aqui, hoje é uma coincidência, isso não foi combinado, mas ele é um dos formadores o Dan já foi CHRO de uns 10 lugares Vai. diferentes, super relevantes, e ele é um dos formadores, mas essas aqui são pessoas que passaram pela nossa formação e que são instrutores, mentores e etc. E o formato dela é o seguinte: primeiro, você consegue medir, né, o nível de maturidade do seu RH em relação a cada subprocesso, e esse nível de maturidade inclui o uso de inteligência artificial. Então, vocês conseguem ver o seguinte, cara, de cada processo meu, até onde dá para ir, sabe? Você consegue ver exatamente a régua. Aí a gente faz, né? Então ele dá visibilidade de próximos passos e etc. Ele mede todos os subprocessos que estão aqui e tudo mais, todos já com uma base tecnológica e atualizada para o que existe benchmark no mundo, né? A gente faz uma abertura e fala de cultura, estratégia e gestão de mudança no mundo da IA. Depois a gente parte para aulas online e aí a gente parte para todos os subprocessos de RH também com embarque de tecnologia, analytics, indicadores. Então você olha toda a jornada e como você integra os dados e o modelo de operação do seu RH para isso. Depois a gente vai para as mentorias, a gente incluiu uma mentoria só de IA, justamente uma mentoria que pega tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está discutindo no mundo. A gente pegou pessoas que estão visitando os eventos e estão participando dessa discussão fora do Brasil,
para trazerem isso para cá. Depois a gente vai lá para um fechamento feliz e satisfeito. Mas a ideia é, né, é uma formação para convergir objetivo estratégico de negócio com políticas de pessoas, né? Essa é a metodologia, e para ajustar o modelo de operação de RH. Então, o que a gente faz é, cara, olha para o seu modelo de operação, ajusta seu modelo de operação para o que tem de mais moderno, integra os dados e a gente ensina a montar toda essa arquitetura, tanto de modelo de operação quanto de dados, uso de dados e operacionalização pelas pessoas. Tá? Então, a gente fala de estratégia, fala de calendário, fala de tudo isso, e a gente passa por todas as etapas, integrando a tecnologia nas etapas. Tá? E aí, fazendo merchan, a gente está no Black Friday, fiquem super à vontade. É o menor preço que a gente já praticou para esse curso, porque a gente está apagando as luzes de 2025, então ainda tem um espaço para isso. E, enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem super à vontade. E aí eu tô olhando os comentários aqui, ó. A Úrsula, aqui na OLX estamos em parceria com o time Tech para as ações de letramento. Importantíssimo, é isso mesmo. Tem que começar com letramento. Mas um negócio que é legal é que é o seguinte, você só escala mesmo se você tiver os cases. Eu não lembro quem falou, eu acho que foi o Kobata. Que, cara, quando você começa a ter uns exemplos de uso e mostrar para as pessoas, aí sim as pessoas aderem, né? Só o letramento, a gente fica numa conversa igual a gente está aqui, né? A gente, beleza, deu uma ansiedade, alguma coisa ficou mais clara, mas não acontece nada, né? Então, assim, você precisa ter pequenos exemplos, pequenos cases de que funciona, como funciona, coletar esses aprendizados e ir ajustando, porque senão você não consegue escalar. Mas é isso, pessoal, é isso que eu tinha para hoje. Foi um debate, foi uma mentoria, não tinha nenhuma proposta de trazer nenhum conteúdo, e é um pouco da visão de mundo que a gente está articulando aqui na Coru e que eu estou articulando junto com a rede que ajuda a gente a construir esse negócio. Mas fiquem super à vontade e acessem a gente na paralela. Tá bom? Dani, deixa eu fazer uma última pergunta aqui para Claro. você. Vai lá, Acho que claro, claro. você que está com uma visão ali bastante interessante do que está acontecendo em termos de tecnologia de RH, o que a gente costuma ver é que, cara, você sai na rua, batem três SDRs de empresa de RH com IA, né? Então, assim, é uma oferta muito monstruosa, né? Então, LinkedIn, recebo 10 contatos por dia. Então, assim, me parece que a gente está com uma oferta, assim, cara, muito bagunçada no mercado, né? Hoje, como que você consegue entender o que existe de IA que vale a pena a gente ouvir? O que você vê que de produtos de RH com IA que não está muito legal? Eu, pessoalmente, eu estou com um pouco de dificuldade de fazer uma curadoria sobre um ambiente que, para mim, é completamente caótico em termos de tecnologia de RH com IA. Legal. É... E isso é verdade que você está falando. Assim, o que é a tese no momento, tá? A tecnologia para RH, ela está num momento de transição, tá? No mundo. Mas em termos de tecnologia para RH, o Brasil é um ecossistema foda, tá? Eu falo coisa feia aqui, mas é porque é mesmo, palavra feia. A gente é um dos maiores ecossistemas de HR Techs do mundo, tá? Em termos de tamanho das HR Techs e profundidade das HR Techs. Então, basicamente, a gente tem solução para tudo, boa e ruim, tá? A gente tem muita coisa. O Brasil tem aproximadamente 30% das startups brasileiras são HR Techs. É o segundo maior número, só perde para as fintechs. Tá? E no Brasil tem aproximadamente 15 mil startups no último censo. Então a gente está falando de 4.500 HR Techs aproximadamente no Brasil. É muita coisa. Só que o que acontece? O mundo do RH ele está em transição, porque o RH é uma profissão que não avançou. Tá? Falemos a verdade. Não avançou, o RH ficou para trás, o RH é menos preparado no mundo todo e etc. E isso é um problema que a gente enfrenta. Dito isso, como é que nascem as HR Techs brasileiras? Elas nascem em cima de uma base meio falida de processos de RH, porque elas são desenhadas para atender o que a RH demanda delas e não necessariamente o que a RH demanda delas é uma coisa avançada. Então, tem quem está numa discussão um pouco melhor, olha para isso e fala assim, cara, eu não quero nada, eu não estou sabendo o que eu compro, tá? E aí existe uma tese que é o seguinte: os fundos, principalmente os investidores em tecnologia de RH aqui no Brasil, eles estão olhando para as teses de RH e falando assim: o que a gente quer pagar, o que a gente quer comprar e investir ainda não existe, tá?
Essa é a brincadeira. Porque como que a gente operava RH? A gente comprava um sistema para cada processo, certo? Aí depois a gente começou a falar assim, não, eu quero um sistema que tenha tudo. Aí o sistema que tem tudo, ele não tem tudo. Ele nunca tem tudo, nem o melhor sistema do mundo. Se você comprar Workday, SuccessFactors, não tem tudo. E para além de não ter tudo, ele não tem adaptado para a realidade de cada país, de cada região, para legislação, para folha de pagamento, para não sei o que lá. E aí, assim, é um negócio que eu nunca mais esqueci. O antigo o CTO da Ambev ele virou para mim e falou assim: olha para o seu celular e olha quantos aplicativos tem aí. Da onde você tirou que para o RH você vai ter um só? Isso não existe. Então, o que está acontecendo? Um movimento em que a integração de sistemas não vai se dar sistema com sistema, e sim dado com dado. Você pode ter 1000 sistemas de RH, mas o que você deveria integrar são os dados e não os sistemas. Em algum caso, você vai integrar sistema, mas os dados são mais importantes. E a hora que você integra os dados, você consegue oferecer soluções customizadas para as pessoas, porque os dados começam a ler como as pessoas estão e, portanto, vão direto na pessoa e falar assim, cara, você precisa resolver marcar suas férias, você precisa baixar seu banco de horas. Gestor, você tem que dar feedback para esse fulano porque ele está levantando a mão e pedindo ajuda. Você começa a ter uma gestão de dados. E isso se integra numa camada de experiência que a IA permite, porque no limite você consegue levar isso para o WhatsApp, você consegue levar isso para o Slack. E você não precisa mais do software. Essa é a primeira tendência. E isso não existe. Você tem um monte de chatbot, tal, 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 mas não é isso que eu estou falando. O chatbot está uns 10 passos atrás do que eu estou contando. De fato, o que eu estou contando ainda não existe. A segunda tendência é o seguinte: a gente criou um mercado, no geral, de SaaS, Software as a Service, software como serviço. Então você vai lá, paga uma assinatura daquele negócio pelo número de usuários que você tem e fica usando todo mês. Esse negócio está se invertendo para serviço sobre um software. O que é serviço sobre um software? Quando eu compro, por exemplo, um software de onboarding, eu quero resolver o meu onboarding e o meu turnover de novatos. Eu não quero um software de onboarding. Eu quero resolver o meu problema. Então você começa a ter uma nova geração de HR Techs que olham para o problema que elas querem resolver e desenvolvem um serviço para aquilo fundamentado em tecnologia, mas não simplesmente uma assinatura, porque senão o que que acontece? É igual Netflix, Amazon, Disney. Você assina no mês, aí você enjoa da série, você assina a outra, aí você enjoa, você assina a outra e você nunca resolve o seu problema, né? É só dopamina. E é o RH botando para dentro um monte de assinatura que depois vai lá a galera, olha, poxa, pô, bicho, estamos gastando uma fortuna com assinatura. Corta, 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 corta. Então a tendência é essa. Então, realmente a gente está num vácuo, tá? De tecnologia para RH. Perfeito. E eu acho que as camadas de experiência e essa integração de serviço, solução de problema com experiência mais na mão das pessoas, em vez de ter que interagir com uma porrada de sistema, de software, de tela, é provavelmente a solução dos problemas que ainda não nasceu ou está em vias de nascer. Uhum. Respondi? Não, só dei mais angústia, né? Cara, deu mais angústia, mas eu acho que Mas assim, respondeu, né? mas o Mas que eu eu acho queria que assim, responder é o assim, não grande. compra Mas eu acho, nada. mas eu acho que é Agora não compra interessante nada. eu acho que é interessante esse ponto, né? Porque é muito mais eu entender o meu problema, né? E dar uma olhada como que eu vou solucionar independente de ferramenta, né? O que É importa são isso, os dados. Eu acho que é isso é aí que eu isso, acho que é a isso. grande coisa, porque é, eu estava aqui fazendo algumas pesquisas para alguns pontos bem específicos que eu precisava dar uma automatizada e tal. Cara, caem 10 soluções diferentes, né? Cada um com um pitch diferente, que você não entende direito, assim, cara, o desse pro esse, que tem IA, sei lá o quê. Cara, assim, se antes, né, eu já sabia que a gente tinha um ambiente HR Tech bastante rico, me parece que nesses últimos 2 anos teve uma curva exponencial, né? Então, assim, a visão que a gente tem sobre o mercado é muito espatifada, né? Você não tem um lugar onde você consegue uma É isso. curadoria, entender soluções, né? É complexo É isso. exatamente isso. Tá. Mas assim, a ótica é, cara, qual é a solução que me dá os dados e o que que Uhum, esses dados me permitem fazer? Esse é o primeiro filtro de decisão, uhum, né? E obviamente, isso já passou por uma outra decisão que é qual o problema que eu quero resolver?
Isso. Você não precisa de um software de recrutamento, você não precisa de um software de carreira, você não precisa de um software de onboarding, você não precisa de um software de treinamento. Você precisa resolver o turnover de novatos, você precisa diminuir o tempo de fechamento de vaga, você precisa reduzir o turnover, você precisa aumentar a disponibilidade de talentos, pipeline. Você não precisa do software, você precisa resolver o problema. E aí isso Uhum. te dá uma outra ótica sobre como comprar, tá? Porque o que a gente olha é qual é o meu processo, o que que o software entrega e como que eu faço essas duas coisas convergirem. Essa discussão aqui, ela está deixando de existir, ela não precisa existir. Uhum. E isso é uma mudança Perfeito. muito grande, né? Nossa, bastante. É um Mas é outro isso. RH conversando com o fornecedor, né? Exatamente. É outro Maravilha. RH. Muito Pois bem, é. gente. Brigadão. A gente se vê por aí. Espero que vocês tenham gostado do papo e em breve mais lives por aqui. Valeu, abração. Valeu.